Olá pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tema doença de Parkinson. Com a chegada do dia 11 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, a gente aproveita essa oportunidade para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema, dar mais informações para que mais pacientes consigam identificar seus sintomas e buscar ajuda médica o quanto antes. Então, o que é doença de Parkinson? Qual a importância dela no mundo? Atualmente, a gente sabe que cerca de 1% da população mundial tem o diagnóstico de doença de Parkinson. Aqui no Brasil, cerca de 200 mil pessoas convivem com a doença. Hoje, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo, estando atrás apenas da doença de Alzheimer. Com o envelhecimento da população, a gente sabe que essas doenças se tornam mais prevalentes, mais pessoas terão o diagnóstico. Então é preciso conhecer os sintomas para tentar identificar o quanto antes e buscar ajuda médica. Então, o que é? Qual a definição de doença de Parkinson? Doença de Parkinson é uma doença neurológica, é uma doença progressiva, degenerativa e ainda sem cura, mas com tratamento eficaz. O que é que caracteriza a doença? A doença é caracterizada pela redução de um neurotransmissor, que é chamado dopamina, no sistema nervoso central. Quais os sintomas que ela traz para o paciente? O que é que o paciente apresenta como queixa? Os principais sintomas são tremor de repouso, lentidão, rigidez e instabilidade postural. Eu chamo a atenção aqui que é comum as pessoas vincularem doença de Parkinson a tremor, mas o tremor não é um sintoma obrigatório para o diagnóstico. O sintoma que é comum a todos os pacientes com doença de Parkinson é a lentidão motora. Existem pacientes com diagnóstico que nunca apresentaram tremor e apresentam apenas lentidão motora, rigidez e instabilidade postural. Então é importante que os familiares, que as pessoas saibam disso, para que alertem que a doença pode aparecer sem tremor. Você precisa buscar ajuda médica se você tiver qualquer um dos outros sintomas. Além desses sintomas chamados de sintomas motores, a doença ela pode vir antes com sintomas pré-motores. Quais são os sintomas que o paciente pode ter que devem chamar a atenção? Constipação intestinal, tá? Alteração no olfato, uma diminuição na capacidade de sentir cheiros, uma alteração no sono. Então, às vezes o paciente tem um sono muito agitado, sonhos muito vívidos, às vezes até de machucar o parceiro, além de depressão. Então, esses são sintomas que podem, inclusive, anteceder o aparecimento do tremor ou o aparecimento da lentidão. Além de estar atento aos sintomas motores, a gente precisa saber que a doença não se resume a isso. Precisamos abordar os sintomas não motores para que os pacientes tenham qualidade de vida e para que mantenham funcionalidade. Então, após pensar nos sintomas e chegar ao diagnóstico, o que é que a gente faz? Qual a proposta? O que é que a gente tem de conversar com esse paciente? Quando o paciente chega no consultório, geralmente trazido pela queixa de tremor, o médico vai avaliar se esse tremor é um tremor característico da doença de Parkinson. A gente sabe que doença de Parkinson, como eu falei, não é igual a tremor, da mesma forma que tremor tem muitas outras causas, são inclusive mais comuns do que a doença de Parkinson. Então, qual o tremor que chama a atenção? É o tremor de repouso. É um tremor que geralmente começa em um lado do corpo, quando o paciente está em repouso, muito diferente daquele tremor que a gente chama de tremor de ação, que é o tremor que o paciente tem quando vai segurar uma xícara de café ou quando vai tentar passar o fio por uma agulha. Esse não é o tremor característico da doença de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson é um tremor de repouso. Outra coisa que é preciso chamar a atenção é a questão das medicações que o paciente faz uso. É comum na população idosa o uso de medicações para tontura e medicações para tratamento de doenças psiquiátricas. Essas medicações podem trazer como efeito colateral alguns sintomas que simulam a doença de Parkinson, gerando quadros que chamamos de parkinsonismo secundário ou medicamentoso. Nesses casos, apenas a suspensão da medicação pode ser o suficiente para reverter os sintomas. Então, na hora que o paciente apresenta sintomas que chamam a atenção para o diagnóstico de doença de Parkinson, ele precisa ser avaliado por um médico especialista. Esse médico vai avaliar o paciente, vai examinar, vai ver as características dos tremores, vai perguntar sobre o uso de medicações para chegar a um diagnóstico correto. Após ser realizado o diagnóstico correto,
vamos falar sobre o tratamento. Quais são as opções terapêuticas? A primeira coisa que devemos chamar a atenção é que o tratamento da doença de Parkinson ele não é só medicamentoso. O tratamento ele exige uma equipe multidisciplinar. O paciente ele precisa de acompanhamento com o médico, com o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional. A equipe multidisciplinar é o que faz a diferença na vida do paciente. O tratamento medicamentoso sozinho ele é insuficiente para garantir uma melhora de todos os sintomas que o paciente vem apresentar. Então, com essa equipe completa, cuidando do paciente, trazendo o melhor a ele, a gente consegue garantir que esse paciente mantenha suas atividades de vida diária, continue trabalhando, continue frequentando as atividades sociais, continue nos ambientes familiares interagindo, sem nenhum constrangimento, com o mínimo dos sintomas. A gente consegue também informar os familiares para que eles participem do cuidado do paciente. Todo mundo junto consegue um resultado melhor. Hoje, ainda é possível sugerir ou oferecer ao paciente tratamento cirúrgico. Para alguns casos selecionados, quando a terapia medicamentosa ela já não traz o benefício esperado, a gente pode e deve encaminhar o paciente para um neurocirurgião especialista em transtornos do movimento. E esse paciente vai passar por uma avaliação, ver se tem indicação e iniciar o tratamento cirúrgico, que pode resgatar a qualidade de vida ao paciente. Então, a doença de Parkinson, ela exige um tratamento precoce. Para isso, a gente precisa ter um diagnóstico correto. E assim a gente consegue garantir que esse paciente viva com boa qualidade de vida por mais tempo. Então, o recado que eu queria trazer, a mensagem final é essa. Primeiro, tremor não é igual à doença de Parkinson. Segundo, doença de Parkinson não se resume a tremor. Terceiro, o conhecimento, a informação é a melhor arma para que a gente consiga trazer mais pacientes ao diagnóstico correto e garantir que eles tenham acesso ao tratamento. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o tema, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder e eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.